Olá, boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos nesse momento PJE, que é o momento em que nós voltamos a nos encontrar, né, depois do recesso de final de ano, e somente nesse dia de hoje, 23 de fevereiro de 2024, a gente pôde recomeçar nesse ano de 2024 esse nosso projeto que muito nos alegra aqui em poder estar reunido toda semana às 14 horas para poder conversarmos, magistrados e servidores, a respeito do PJE e a respeito também de outros sistemas e funcionalidades e módulos que estão diretamente associados aí ao nosso trabalho do dia a dia. E nós escolhemos um tema que está muito ligado ao nosso dia a dia, que é a utilização em audiências e reuniões dessa ferramenta que já há alguns anos, né, pelo menos desde 2020, a gente tem utilizado de maneira bem intensa, que é o Microsoft Teams, né, que é a ferramenta que a gente utiliza aqui para realizarmos as nossas reuniões e também realizarmos audiências, né? E para esse dia de hoje, para falarmos a respeito do Microsoft Teams, e em especial nós vamos hoje aqui aproveitar e apresentar uma versão premium do Microsoft Teams, e eu vou aqui explicar antes do nosso convidado de hoje iniciar a apresentação, o que a gente espera dessa nossa reunião de hoje. Ah, o Microsoft Teams, a versão que nós utilizamos é a versão padrão. E existe uma versão premium que foi lançada recentemente pela Microsoft, que traz alguns recursos a mais que essa versão padrão não oferece. A gente espera, com esse momento PJE de hoje, que vocês possam conhecer esses novos recursos, e a gente vai colocar uma enquete no ar para que vocês possam se manifestar dizendo se veem dentro do trabalho de vocês no dia a dia a necessidade de que seja habilitada essa versão premium para vocês, né? E aí colocar uma justificativa. Então essa enquete ela vai aparecer em determinado momento hoje aqui no momento PJE, e aí você se identifica lá e informa se tem interesse e justifica dentro do seu trabalho no dia a dia o porquê da necessidade, assim, o que vai agregar ao seu trabalho ter essa versão premium. É um levantamento que o tribunal está fazendo e a gente está se utilizando aqui desse momento, do momento PJE, para poder apresentar essas novas funcionalidades e também ter esse momento, porque é uma ferramenta que é utilizada no nosso dia a dia, ter esse momento com um especialista da Microsoft para que vocês possam tirar eventuais dúvidas a respeito das funcionalidades do Teams, né? Então é com alegria aqui que eu dou as saudações ao Rafael Lavecchia, que é especialista técnico da Microsoft em ferramentas de colaboração e produtividade. Seja bem-vindo, Rafael. A casa é nossa e estamos aqui ansiosos para lhe ouvir e conhecer mais a respeito do Teams. E boa tarde, doutor Naiber. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite de estar conversando com vocês aqui hoje. É muito prazer, né? Meu nome é Rafael Lavec, eu sou especialista técnico aqui do time de trabalho moderno na Microsoft. E como o doutor bem colocou, a ideia hoje é que que eu converse um pouquinho com vocês a respeito do Microsoft Teams Premium, tá? Eu tenho aqui uma breve apresentação de 4 slides que a gente vai apresentar os recursos do Teams e o que ele pode ser feito, e em seguida a gente passa para a demonstração. Acredito que vocês estão vendo minha tela agora, né? Por favor, só me indiquem Sim, se ocorrer algum problema. Perfeito, doutor, muito obrigado. Bom, o Microsoft Teams Premium, como o doutor bem colocou, ele é um licenciamento à parte do Microsoft Teams, né? Então, ele traz recursos adicionais às reuniões que já são feitas através do Microsoft Teams. E esses recursos, eles são recursos que a gente trabalha com alguns pilares aqui, né? E eu vou pegar só o meu pointer aqui para indicar para vocês. Nós adicionamos recursos avançados às reuniões do Microsoft Teams e recursos de inteligência ao Microsoft Teams. Então, a gente agrega recursos de inteligência artificial às reuniões do Teams, gerando informações de reuniões, né, resumos de reuniões e tarefas geradas dentro de uma reunião, por exemplo, e dentro de uma reunião gerada dentro do Microsoft Teams, a gente está falando aqui de sessões de audiência, né, que são utilizadas por vocês.
Trazemos recursos de personalização dentro de reuniões, dentro de sessões do Microsoft Teams, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, e recursos avançados de proteção também, tá bom? Bom, o primeiro ponto de recursos avançados de inteligência, a gente agrega informações a respeito de personalização da reunião. Então, nós temos ali indicações visuais do ponto onde recursos foram compartilhados dentro da reunião, então, quando uma tela foi compartilhada, quando uma apresentação foi compartilhada, e temos indicações visuais também de quando o nome do usuário foi mencionado dentro da reunião. Então, quando você visualizar a gravação da reunião, você pode ver uma arroba, que essa arroba indica o momento em que alguém disse o seu nome, e também você tem indicações visuais de quando você ingressou e quando você saiu daquela audiência. Isso pode ajudá-lo a revisitar, quando você for revisitar essa audiência, você saber exatamente qual é o ponto que você perdeu. Poxa, desse momento em diante aqui eu preciso assistir realmente, porque foi um momento que eu precisei sair da audiência e agora eu vou assisti-la de uma maneira total, tá? Temos aqui indicações visuais que a gente chama de uma timeline da reunião, né, da sessão, então uma linha do tempo da sessão, onde nós temos indicações visuais e você consegue navegar aqui diretamente no momento que a pessoa falou, né? Então, vocês vão ver também na demonstração que eu vou fazer em seguida, você consegue clicar dentro dessas barras azul, verde e roxa e por assim por diante, e automaticamente a gravação vai ser movida para o momento onde essa pessoa falou, tá? Temos também apresentado, utilizando o licenciamento premium, a tradução da legenda em tempo real, né? Então, aqui ela funciona basicamente como um filme, realmente, uma legenda de um filme, realmente, quando alguém está fazendo a apresentação de um conteúdo em inglês, por exemplo, e você tem aquela legenda sendo apresentada para os usuários em outro idioma. Aqui a Microsoft suporta esse recurso via inteligência artificial também, e suportamos aqui 40 idiomas dentro desse recurso. Falando sobre a parte de personalização, temos um recurso bem interessante aqui que eu vou conseguir demonstrar para vocês, que é a customização do lobby de entrada dentro de uma reunião. Então, eu pude notar que dentro dessa reunião, algumas pessoas acabaram aguardando um tempo dentro do lobby, e esse lobby, onde o usuário está aguardando a admissão, que ele está fazendo possibilidade de ligar a sua câmera, configurar os dispositivos de áudio e de microfone, por exemplo, é possível empregar aqui uma identidade do tribunal. Então, uma identidade visual que será aplicada para todos os usuários que estiverem ingressando numa sessão, eles terão já uma experiência de imersão dentro de uma sessão do tribunal já. Você pode aplicar aqui uma imagem padrão, um logo e customizar as cores também. Esses recursos estão disponíveis também quando um usuário ingressar através de um dispositivo mobile, seja ele iOS ou Android, ele também terá essa mesma experiência, tá bom? Um outro recurso adicional de segurança, que a gente já está falando de segurança, é a possibilidade de empregar uma marca d'água às reuniões para tornar ajudar a deter os vazamentos de informações que sejam sigilosas. Então, imagine que você esteja participando de uma sessão que é sigilosa, você consegue empregar uma marca d'água que vai ser aplicado a todos os participantes dessa reunião, com a identificação do nome do usuário aqui nessa diagonal. E aí vocês vão ver um pouquinho na apresentação, na demonstração em seguida, vai ficar um pouco mais claro. Obviamente, a gente não tem como evitar que um usuário tire um telefone do bolso e tire uma foto da tela e compartilhe com pessoas indevidas. Mas se ele fizer isso, o e-mail da pessoa estará aqui impressa dentro dessa foto que ele tirou, tá? Então, isso aqui a gente acaba ajudando a evitar um vazamento, uma vez que isso pode trazer ali problemas para a pessoa que compartilhou aquele conteúdo, tá? Essa marca d'água, nós fazemos essa impressão tanto no conteúdo compartilhado, quanto na imagem do vídeo também, e esse recurso está aplicado tanto para reunião, tanto para dispositivos desktop, quanto dispositivos mobile. Eu vou passar aqui para a demonstração, e o primeiro item que eu gostaria de compartilhar com vocês
é o ingresso de uma reunião, tá? Só um minutinho, para que eu possa compartilhar minha tela corretamente com vocês. Bom, acredito que todos estejam vendo a minha tela agora. Esta é um exemplo de uma demonstração que nós costumamos fazer com os nossos clientes, onde vocês podem ver que a gente tem uma identidade visual aqui sendo aplicada a uma reunião, né? Nós temos uma imagem padrão da Microsoft aqui aplicada ao fundo da reunião. Os botões estão customizados, a cor também, e aqui nós temos um botão, um logo da Microsoft impresso aqui. Então, qualquer pessoa que ingressar numa reunião que tenha sido criada por mim, ela tem essa experiência tanto na tela de customização, como vocês estão vendo aqui, quanto na tela de aguardando por ser admitido através do lobby. Tá bem? Eu vou ingressar dentro dessa reunião para mostrar para vocês a parte da marca d'água. E aqui eu estou com um colega meu, Sérgio. Obrigado, Sérgio, pela ajuda. Aqui a gente precisa ter ajuda para demonstrar essa função mesmo, tá? O que nós temos aqui, né? Essa é uma reunião que já estava configurada e eu tenho aqui o recurso de marca d'água aplicado dentro dessa reunião. E aqui, eu acho que vocês conseguem ver bem a informação que está impresso aqui na diagonal em todo o conteúdo compartilhado na tela é o meu e-mail. Então, obviamente, eu não evito que a pessoa compartilhe esse conteúdo que é sensível, que está sendo compartilhado, mas eu trago ali algumas dificuldades para ela. Se ela tirar uma foto através do celular e compartilhar com alguém, essa informação será nitidamente identificável quem que vazou a informação, né? Essa marca d'água eu tenho ela aplicada no conteúdo compartilhado, que o Sérgio está compartilhando um documento Word, tanto na imagem do vídeo do Sérgio também. Então, caso a gente tenha só a imagem, se for uma videoconferência, apenas sem nenhum conteúdo compartilhado, a gente também imprime essa marca d'água em todos os participantes. Importante dizer aqui que a gente precisa que a pessoa que esteja ingressando na reunião esteja ingressando através do cliente desktop. Se ela ingressar através do cliente mobile, do cliente web, por exemplo, através do navegador de internet, ela não tem a experiência de visualização do conteúdo compartilhado, ou seja, ela não vai conseguir ver a tela que está sendo compartilhada por o Sérgio, uma vez que a Microsoft, neste momento, não suporta a marca d'água em dispositivos, em clientes web, tá? Em navegadores web. Obrigado, Sérgio. A parte de inteligência artificial aplicado a uma reunião, ela se dá da seguinte maneira. Uma reunião que tenha sido gravada e ter tido a transcrição da reunião habilitada, ou seja, no momento que você ingressar na reunião, é necessário que, ao menos a transcrição da gravação esteja sido habilitada e desejável que a gravação também, que a reunião esteja sendo gravada. Ao término da reunião, dentro do chat da reunião, que é esse que vocês podem ver aqui, será recebido uma notificação para visualizar a recapitulação da reunião, tá? Essa reunião que vocês estão vendo, e aí eu vou só expandir a tela para ela ficar maior, ela é uma reunião interna da Microsoft, nós criamos esse projeto Falcon, que está escrito aqui, como sendo o lançamento de um projeto, de um produto e que nós tivemos algumas discussões a respeito do atraso do lançamento desse produto. Então, nós selecionamos algumas pessoas dentro da Microsoft, entregamos para elas um script realmente de fala. Então, olha, você vai falar isso, em seguida a outra pessoa falará isso, em seguida e assim por diante, e nós gravamos essa reunião. E aqui a gente consegue demonstrar todo o poder do Microsoft Teams Premium aplicado dentro de uma reunião e dentro de uma sessão que já ocorreu. Então, iniciando aqui à esquerda, né, o que nós temos? Nós temos a linha do tempo, né, como eu comentei com vocês, então, criado automaticamente, nós podemos navegar sobre o ponto onde o Marco Pessoa falou, no próximo onde ele falou, e eu consigo assistir a partir desse ponto, tá? Eu consigo fazer isso com todos os participantes da reunião. Então, mesmo que a pessoa, e aqui eu tenho poucas falas dentro dessa reunião, eu, Rafael Lavec, eu consigo também ver qual o momento que eu falei dentro da reunião e consigo ouvir de novo. Ok?
automaticamente, o Microsoft Teams Premium gera tópicos a respeito dos assuntos que foram tratados dentro dessa reunião e dentro dessa sessão. Então, nesse caso, nós fizemos uma apresentação do projeto Falcon, tratamos sobre a agenda, lançamento de produto, assessment de review de marketing, agendamento de lançamento do projeto, etc. Isso foi gerado automaticamente pelos recursos de inteligência artificial. Assim como os capítulos, e aí a gente consegue navegar pelos capítulos que foram lançados também. Uma vez que eu clique aqui, automaticamente a gravação já se move para o momento onde eu cliquei, tá bem? Bom, esse é o ponto aqui visual, bem visual, mas à direita nós temos uns recursos de escrita gerado por inteligência artificial. E aí, a inteligência artificial é capaz de gerar notas dessa reunião ou notas dessa sessão aplicadas ao contexto do que foi escrito aqui. Então, baseada na transcrição, baseado na reunião, é aplicado recursos de inteligência artificial e ele é capaz de informar aqui e realizar notas dessa reunião e notas dessa sessão sobre o que foi discutido dentro dessa conversa. Então, por exemplo, Marco, Edson, Sérgio e Luciane discutiram o lançamento do projeto Falcon e os riscos associados. Eles decidiram atrasar o lançamento por 2 semanas para garantir que o produto esteja propriamente testado antes do lançamento. E aqui nós temos mais detalhes a respeito disso. Uma vez que eu clique dentro deste tópico, ele me traz aqui mais recursos também, tá? Então, eu consigo verificar que Marco Luciane discutiram o lançamento do projeto Falcon e a importância dos testes de usuário. Edson comentou novamente sobre o lançamento do produto, reclamou novamente sobre o lançamento do produto, etc. E eu vou navegando a respeito desses itens. Veja aqui embaixo eu tenho mais recursos gerados também. Então, Sérgio, Marco e o Edson discutiram o atraso do lançamento para publicar o evento de lançamento, incluindo a data e a pessoa que fará os pronunciamentos. Tudo por inteligência artificial, tá? Isso não houve nenhuma atividade manual gerada por ninguém. Em seguida, temos tarefas sugeridas também para essa reunião. Veja que ele não está criando nenhuma tarefa para essa sessão, mas ele sugere. O Edson Serrano irá mapear os eventos e a logísticas após o lançamento, após a reunião com o Whitebird para decidir quais opções ele tem para os lançamentos públicos, para o evento de lançamento público. Ok? Uma vez que você faça sentido essas informações, é possível você copiar esse conteúdo, jogar para um documento Word, por exemplo, para um Notepad, e aí tudo que foi falado está transcrito por um outro local. As informações aqui, vocês podem notar que elas estão em inglês. Entretanto, a Microsoft suporta esse recurso para o português também. Então, uma reunião sendo realizada em português, com a transcrição habilitada, o idioma correto, você consegue ter todas essas informações que vocês estão vendo aqui no idioma português corretamente, tá bom? Rafael, Pois não, doutor? eu tenho até uma boa notícia aqui. Eu tenho uma reunião já pronta aqui em português, que quando você terminar a apresentação aí, eu vou mostrar para as pessoas. E aí Muito bom, doutor. já dá uma ideia assim mais concreta de como é que funciona em português. Eu Sim. quero aproveitar também, Rafael, só para poder dar um aviso que eu esqueci de falar. Aliás, 2 avisos. Primeiro, a gente já colocou no chat aqui da nossa reunião do Momento PJE o link e o QR Code para poder acessar a enquete a respeito do uso do Teams Premium. Então, vocês já podem acessar aí por meio do chat. E também lembrando, esse é outro aviso, eu esqueci de falar ali na abertura, lembrando que o Momento PJE, a interação é pelo chat. Então, fiquem à vontade para que vocês possam trocar ideias, se expressar e fazer perguntas, inclusive a respeito do uso do Teams no cotidiano, dúvidas que vocês tenham a respeito do Teams. E também já estou vendo aqui que algumas pessoas estão sugerindo melhorias no Teams. Estou gostando também disso, porque é uma oportunidade boa, porque já chega direto à Microsoft. Pode dar continuidade, Rafael. Obrigado, doutor, pelas considerações. Nós temos, então, esses recursos em português. Acontece que, no momento que nós criamos essa reunião, que nós fizemos esses testes, o recurso tinha acabado de ser lançado e nós só tínhamos ele em inglês, né? Hoje,
ele é 100% suportado no idioma português e mais outros 38, 40 idiomas, né? Então, a Microsoft tem uma grande gama de idiomas aí. Outra informação interessante é que se houver um compartilhamento de um conteúdo dentro de uma sessão, esse conteúdo ele fica possível de ser acessado aqui dentro. Ó. Ele fica esse content aqui, esse conteúdo, você pode clicar em cima desse conteúdo e ele automaticamente ele abre a apresentação ou o documento que tenha sido compartilhado durante essa sessão, tá? Bem, doutor, eu acho que seria isso. Eu estou retornando aqui, parando o compartilhamento, para verificar se existem dúvidas que a gente consegue ajudar. Tá certo, Rafael. Eu vou, inicialmente aqui, só compartilhar a tela da enquete para que as pessoas possam visualizar mais facilmente aqui o formulário, né? Então, o QR Code está aí disponível, né? Enquanto as pessoas estão preenchendo aqui, eu já vou preparar aqui a reunião que eu mencionei, que nós temos aqui disponível para poder mostrar para vocês em português. É até interessante porque vocês vão ver como é que funciona na prática uma reunião técnica em que a gente faz a avaliação dos pedidos de melhoria no PJE. Vocês vão ter uma ideia, né, de como é que funciona. Eu vou trazer uma pergunta aqui, na verdade é uma observação que a Leila Macedo Lessa fez. O link da audiência sendo disponibilizado também em formato de QR Code pode facilitar muito o acesso à sala. Esse QR Code inserido nos mandados de intimação facilitará o acesso. E aí a Tani Dias Cunha falou o seguinte: se houvesse a possibilidade de encurtar o link para acesso à audiência, também seria muito interessante. Essa observação, eu não sei se o Rafael tem algo a falar a respeito de QR Code, mas eu acho que é interessante o Eric falar primeiro a respeito de como é que funciona a integração do PJE com o Teams, para o Rafael poder entender e a gente fazer um comentário aí da possibilidade, ou não, né, de a gente ter a geração de um QR Code para esse link da audiência. Perfeito, doutor. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Bom, Rafael, só para exemplificar, no PJE, o usuário vai lá e tem uma funcionalidade específica que ele designa audiência dentro do sistema, né? Então, ele marca uma audiência, ele designa a audiência lá para uma data específica e um horário específico, né? Tem uma integração que o PJE, quando o usuário faz essa marcação no PJE, o PJE automaticamente já cria no Teams uma sala de reuniões, né, digamos. Ele já faz o agendamento dessa audiência no Teams, no e-mail daquele órgão julgador. Cada vara tem um e-mail, né, que é cadastrado no sistema, e aí esse e-mail também é obviamente da Microsoft, e aí através desse e-mail é cadastrada a audiência, o horário, né, o agendamento no Teams. Então funciona dessa forma, aí é gerado um link automático. Obviamente, já cadastrou no Teams, né? É dessa forma que funciona. Entendi. A parte de QR Code hoje ainda não está suportada no Teams, então ele não consegue gerar um QR Code para que as pessoas leiam, tá? Automaticamente. Esse recurso ainda não está suportado. Eu vou verificar se existe algo na lista de recursos a serem liberados aí, que estão sendo em desenvolvimento, e posso retornar para vocês, doutor. Ok. Teve um comentário aqui também da Mileide Maria Araújo. Ela faz uma sugestão de melhoria na legenda da reunião, que ela diz que por vezes é falha. Sim. Perfeito. Obrigado pela sugestão, Mileide. A gente tem realmente trabalhado nesse recurso de legenda de reunião, de melhoria de legenda de reunião, e o feedback que a gente tem recebido, e aí eu gostaria de verificar se isso se aplica a vocês também, é que isso tem melhorado conforme o tempo, tá? Inclusive, o que nós vemos é que o recurso de inteligência artificial também aplicado dentro de uma reunião, ele tem também o intuito de corrigir eventuais falhas que tenham sido identificadas naquele momento, né? Então, alguma palavra que tenha sido dita durante uma reunião e que não tenha sido
plenamente captada pela legenda durante a reunião, eu digo, a inteligência artificial ela aplica ali e corrige aquilo, né? Então a gente tem visto isso melhorar. Nós sabemos que ainda existe uma uma jornada a ser percorrida, mas eu gostaria de agradecer a sua sugestão de melhoria e entender se isso você tem notado essa melhora também com o tempo. Aí a Milady, a gente pede para ela poder se manifestar aí no chat, que a gente lê aqui para o Rafael e para todos, né? Rafael, eu não estou conseguindo aqui visualizar as informações. Eu vou compartilhar aqui a minha tela do Teams. De repente, você ajuda a gente aí a entender o porquê que está acontecendo isso. Vamos lá, doutor. Você está vendo aqui, né? Está aparecendo a gravação da reunião do dia 21, foi agora. Ok. Uhum. Né? Eu cliquei aqui em recapitular, mas não apareceu aqui as informações. Não sei se... O senhor já teve a licença aplicada? Já, o meu já está habilitado. Inclusive, dessa reunião, eu, em outro momento, visualizei as informações Ok. na tela. O senhor poderia, por favor, ir ali em chat, então? Dentro dessa mesma reunião, ali Aqui, você fala? ali onde tem... Esse é o chat daquela reunião, certo? Isso. Tá. Existe algum local que tem um botão que leva direto para a recapitulação, dentro do próprio chat, como eu mostrei aqui rapidamente na demonstração. Em alguns momentos a gente vê que isso pode ser necessário, tá? Não é Ó, comum. isso aqui foi um print que eu fiz da tela, já com o recap dessa reunião. Ó. Mas era isso que eu queria mostrar aqui já com os tópicos, porque dá uma ideia bem precisa do... Perfeito, sim, sem dúvida. O senhor pode subir um pouquinho mais a reunião, o chat, por favor? Aqui está a transcrição. Ali, Aqui, tem exibir... Exato, por favor. você vê que não abriu, né? Eu não sei o porquê. Mas vamos em frente, né? Como a gente tem aplicado a licença recentemente para o senhor, talvez ele esteja no processo ainda de aplicação, tá? Mas realmente a experiência é aquela, é exatamente o que o senhor viu. Então a gente tem ali um resumo ali do que foi conversado, do que foi falado dentro da reunião, as menções às pessoas, né, as informações dos capítulos gerados. Isso aí ajuda a você, além de se atualizar sobre um assunto de uma sessão que você tenha perdido, por acaso, também revisitar uma reunião, uma sessão que você tenha participado e que você precise pegar mais detalhes. É importante frisar aqui que qualquer pessoa que vá usar esse recurso, ela precisa estar licenciada, tá, doutor? Ela precisa receber essa licença. O que isso quer dizer? Quer dizer que, além do organizador da reunião que for utilizar o recurso, qualquer pessoa que for fazer parte ali, que for usar essa parte de recapitulação, ela precisa ter a licença adicionada, senão ela não verá essa área específica de recapitulação. Ok. Nós vamos continuar aqui as perguntas, Rafael. O Claro. Davi da Costa Franco Lima, ele pergunta como funciona o modelo de reunião. Modelo de reunião. Davi, se você puder dar um pouco mais de detalhes, o que você quer dizer com isso, por favor? Eu agradeço. A Cristiane de Brito Sawyer pergunta: teria como desativar automaticamente a chamada do balcão virtual assim que é encerrado o atendimento, de forma que não permaneça ativa para todos, apesar de já concluído o atendimento? Aí eu não sei se o Rafael, se ele tem conhecimento do funcionamento do balcão virtual aqui nosso, mas é o aplicativo que foi desenvolvido lá em parceria com a Top 365, né? Exato. Não sei se você conseguiu compreender aí o detalhe da... Eu entendi, mas eu não sei, eu precisaria checar com o pessoal da Top 365, como é que é essa parte de desenvolvimento, doutor. Tá certo. Eu vou repassar então pro Cristiane, pro Rafael, essa tua pergunta, para que ele faça chegar ao pessoal da Top 365, que foi a parceira Microsoft que desenvolveu o balcão virtual. A Dina Moreira Carvalho pergunta: o fundo com marca d'água do TRF poderia ser inserido de forma automática ao abrir o aplicativo, já que o uso é institucional? Não, a informação da marca d'água é
sempre o e-mail do usuário que está consumindo, que está vendo aquele conteúdo, tá? A gente não consegue colocar uma imagem diferente do e-mail da pessoa, justamente porque a ideia não é que você esteja indicando que aquele conteúdo é um conteúdo organizacional ou do tribunal, mas sim indicar a pessoa que está consumindo e que está vendo aquele conteúdo compartilhado. O Davi da Costa Franco Lima, ele faz um comentário. Acho que seria interessante para as audiências, porque toda vez que vou marcar, no caso marcar audiência, né, tenho que configurar do zero. Aí eu não sei exatamente o que o Davi está Sim, comentando aqui, né? Não sei se sim, você Davi. conseguiu compreender. É ele que fez a pergunta anterior, certo? Sim. Exato, perfeito. Davi, sim, isso faz parte do licenciamento premium. É uma parte mais voltada para os administradores, que eles precisam criar templates de reunião, né? E aí, esse template ele pode ser consumido por você, realmente. Então, você cria um template associado com as configurações que devem ser aplicadas a uma sessão, por exemplo, ele disponibiliza para que vocês utilizem, para que os usuários utilizem no agendamento de uma reunião. Então, realmente, isso ajuda você de forma total, tá? Obrigado pela pergunta, Davi. O Cristiano Miranda de Santana, ele pergunta: atualmente ainda tenho baixado a gravação e inserido no PJE. Aí ele faz a pergunta: a outra forma mais simples, por exemplo, transcrever o link da gravação em página do processo com acesso para todos os sujeitos processuais? Essa eu mesmo respondo, tá, Rafael? Cristiano, nós estudamos, nós chegamos inclusive a fazer um grupo de trabalho com a participação de alguns magistrados e servidores, sobretudo de varas com competência criminal, né, que utilizam arquivos mais pesados, né, de mídia para armazenamento. A gente avaliou na época a solução do PJE Mídias, né, que é disponibilizada pelo CNJ, e nós chegamos à conclusão que era melhor a gente continuar a utilização dentro do nosso próprio PJE, por uma série de detalhes aqui que não vem agora o momento para eu trazer. E aí a solução que a gente encontrou foi aumentar o limite do tamanho de arquivos para serem anexados ao PJE. E, assim, você deve lembrar, na época, né, salvo engano, acho que era 20 megabytes os arquivos de vídeo, e a gente aumentou ali, acredito que para 200 megabytes, justamente para poder facilitar, porque a gente fez um estudo e a maioria das audiências, o tamanho dela cabe nesse aí, nesse limite, né? Sobretudo aquelas audiências mais curtas, né, de juizado, e aquelas mais longas, poder fazer o fracionamento do arquivo e colocar no PJE. A gente entende que esse procedimento ainda é o procedimento mais seguro. Mais seguro por quê? Principalmente por conta da guarda dessa mídia, dessa gravação, né? Porque se a gente deixar hospedado apenas na nuvem da Microsoft, porque quando a gente faz uma gravação no Teams, o Rafael pode até explicar melhor que eu isso. Isso fica gravado num espaço em nuvem que está reservado e vinculado a cada um dos usuários da nossa licença que a gente tem com a Microsoft, né? Então, se houver, por exemplo, no futuro, uma mudança na política de contratação de serviço da Microsoft, nós teríamos que migrar todos esses arquivos para um outro espaço, se a gente fizesse só referência ao link onde está hospedada aquela gravação. Então, a gente entende que, por se tratar de um processo judicial, a guarda daquela gravação é uma prova do processo, né? Então, a gente deixar isso num espaço que a gente não tem a garantia de que vai ficar armazenado lá indefinidamente, a gente entende que não é seguro. Por isso, nós não recomendamos essa prática de simplesmente inserir o link da gravação no processo. A gente recomenda que seja gravado, né, o arquivo, baixa lá da nuvem da Microsoft, faz o upload para o PJE, e com isso a gente consegue ter a segurança de que esse arquivo ele fica gravado perenemente, e também o controle de acesso, né, porque só vai ter acesso a essa gravação quem já tem acesso ao processo, né?
sendo que as nossas gravações no Teams, dependendo da modalidade, o gerenciamento disso para conceder acesso à gravação seria um trabalho a mais que teria que ser feito pela vara, né? Porque você fazer uma gravação de uma audiência, por exemplo, e colocar ela pública, tudo bem, o link vai funcionar para qualquer pessoa acessar. Mas se você gravar uma audiência e precisar restringir o acesso àquela audiência, você teria que cadastrar e-mail a e-mail das pessoas que teriam a licença para poder acessar aquele arquivo, né? Então, por conta desses detalhes é que a gente fez essa escolha. Mas essa escolha, ela é uma escolha do momento, não impede que a gente mais à frente reavalie caso surjam outras modalidades, né, que nos atendam melhor. Eu, inclusive, cheguei a pedir para um parceiro da Microsoft, né, porque soube que eles tinham desenvolvido algo para um outro tribunal, que em tese seria uma solução dessa parte das gravações, mas quando apresentou para a gente avaliou e entendeu que não atende os nossos interesses, né? Que ainda continua sendo a melhor opção, a maneira como nós estamos fazendo, né? O que a gente pode pensar, Cristiano, como forma aí de automatizar essa tarefa, quando tiver que quebrar vários arquivos e tudo, quem sabe, aí desenvolver alguma automação, um robô, entendeu? Que possa facilitar esse trabalho de baixar o arquivo e fazer o upload para o PJE, né? Então, eu vou até, depois, Eric, toma nota disso para a gente poder conversar com o Sérgio da Cofage e colocar aí no backlog lá da Cofage, estudar a possibilidade de ser desenvolvido um robô para esse tipo de automação. Perfeito, doutor. Não sei se o Rafael quer acrescentar algo aí a respeito do gerenciamento das gravações. Fica à vontade, Rafael. Não, doutor, acho que o senhor foi perfeito. Realmente elas ficam armazenadas por um período de tempo, né, dentro ali da organização do SharePoint mesmo. Ou do OneDrive, né, de quem iniciou a gravação. A Esther Maria Correia Madureira, ela diz assim, seria bom que criasse o link quando da marcação de audiência em lote. Eric, você tem algum comentário? Esse aí o Anderson até já colocou no chat também, doutor. Isso aí já está sendo avaliado, tá? Pela equipe de desenvolvimento do PJE, a gente já está verificando essa possibilidade. Aí o Alex Neres Camelo, um abraço aí para o Alex e para todos os amigos aí da Seção Judiciária do Acre. Ele pergunta, vale também para as sessões da turma recursal essa integração Teams-PJE? Sim, também. Tanto primeiro grau quanto segundo grau. Nosso amigo Valdemar Gomes de Oliveira Neto, lá da Seção Judiciária do Maranhão, um abraço aí, Valdemar. Ele traz duas sugestões aqui sobre o tema QR Code em peças processuais. A primeira é disponibilizar a chave de acesso única para acesso a todas as peças processuais, várias partes, especialmente instituições bancárias, partes que recebem notificações ou citações com as contrafés em chaves de acesso, etc. Reclamam de ter que digitar diversos códigos para acessar peça a peça cada documento. Vamos uma a uma aí. A primeira sugestão do Valdemar, Eric. Você tem já algum comentário a fazer? Esse aí pode ser levado para a equipe de desenvolvimento também para ser estudado, doutor. Hoje, realmente, no PJE, cada documento possui uma chave de acesso, né? Então, o que ele está sugerindo é que tenha uma chave única para o liberar para todos os documentos. Exato. Uhum. Eu acho bem útil, viu? Se a gente conseguir desenvolver isso, podemos já deixar isso aí anotado, né, para a gente poder avaliar na próxima reunião. Sim, já estou tomando nota aqui. E a outra sugestão do Valdemar é disponibilizar tag para gerar QR Codes para a chave de acesso único ao processo. Essa é uma consequência do outra sugestão que ele... Sim, excelente, Valdemar, sugestões. A Ana Paula dos Santos Chagas Damasceno, ela diz assim, a partir de agora será possível criar um ambiente personalizado
no ambiente de entrada, ela pergunta, né? Se a partir de agora será possível criar um ambiente personalizado no ambiente de entrada da reunião e audiência. E aí ela faz o comentário: temos essa necessidade nas audiências. Temos uma sala de espera virtual e, de acordo com o horário, as partes são atribuídas a uma outra sala, sala de audiências virtual. Por vezes, precisamos fixar alguns avisos na sala de espera, mas o chat não tem atendido a essa necessidade. Rafael? Perfeito, perfeito. Obrigado, doutor. Ana Paula, a customização que a gente tem é a customização visual, tá? Como eu mostrei com a identidade visual do tribunal. Mas você não vai conseguir ali conversar com essas pessoas via chat, que eu acho que essa é a sua necessidade hoje. O que eu sugiro, talvez, é você usar um recurso de breakout rooms, tá? Que a gente chama aqui na Microsoft, que é a possibilidade de você separar pessoas em salas dentro de uma reunião em salas diferentes. É como se fossem salas de trabalho diferentes ou salas que aquelas pessoas se juntam ali para fazer algumas atividades. Dentro dessa sala, você sim conseguiria lá entrar dentro dessa sala, conversar com elas, passar algum tipo de recado ou inserir alguma mensagem no chat. A Tânia Rebouças, ela diz o seguinte: sugiro que o administrador da audiência possa ser mais de uma pessoa, pois se o servidor que cadastrou a audiência estiver de férias, como incluir convidados na audiência por outro servidor? Nós temos a opção de co-organizador de reunião de sessões, né, que podem ser usadas para esse fim, doutor. Eu acho que você pode, inclusive, compartilhar a tela e mostrar e demonstrar para todos aí como é que é simples adicionar um co-organizador. Claro. Só um segundo, por favor. Bom, o que é feito, né? No momento que você faz o agendamento, você consegue entrar em opções de reunião, tá? E aqui em opções você pode cadastrar um co-organizador. Só encontrar onde ele está. Pode. Desculpe, é depois que a reunião é feita. Então, deixa eu agendar uma reunião. Schedule a meeting. Test meeting. Salvar para qualquer horário aqui. Uma vez que eu ingresse nas opções da reunião, acho que ele está aqui embaixo. Aqui. Nós temos a opção de colocar um co-organizador dentro dessa reunião. Tá? Uma vez que você coloque alguma pessoa dentro da reunião como um participante, ela pode ser adicionada como co-organizador, porque ela vai ficar aqui nessa opção. Então, você escolhe um co-organizador e ela tem as mesmas opções, as mesmas permissões, eu diria, que um organizador, que a pessoa que organizou a reunião tem dentro dela, uma vez que ela esteja agendada. Importante que ela precisa fazer parte precisa ser participante da reunião, tá? A Mileide Maria de Araújo, ela comenta: paramos de usar as legendas a pedido do juiz anterior, mas vou voltar a testar. E o Sivaldo Neves, ele diz: eu gostaria de saber se existe a possibilidade de trocar a língua da transcrição. Acontece de o servidor iniciar a reunião, se esquece de trocar para a língua portuguesa. Quando ele vem notar, já passou muito tempo. Eu preciso verificar. Eu acho que com o Teams Premium, não. Você não conseguiria fazer isso, não. Eu preciso verificar, doutor. Estou tomando nota aqui, tá? De qualquer forma, Sivaldo, é possível configurar a língua, né, o idioma da transcrição, né? Iniciou a gravação ali, a transcrição, a qualquer momento você pode ir lá e ajustar para português. Sim. A Valéria Midon, ela diz: quando fazemos audiência aqui, eu costumo parar a transcrição, porque não é fidedigna e para o processo o vídeo da audiência tem sido o vídeo, né, tem sido suficiente, né, o vídeo da audiência, a gravação, ela diz, né? Então, na verdade, o que a Valéria está trazendo é uma crítica à qualidade da transcrição. Se você puder comentar, Rafael, o que
tem sido feito assim e se houve uma melhora nessa versão assim mais recente do Teams, porque pode ser que a Valéria esteja se reportando a uma experiência do passado, que tentaram usar a transcrição no início e ela realmente ainda era muito falha, e hoje em dia, pelo menos a minha experiência tem sido outra, viu, Valéria? Melhorou muito a qualidade da transcrição, mas o Rafael pode falar melhor a respeito. Isso, correto, doutor. Valéria, nós temos notado essa melhoria contínua na transcrição, na qualidade da transcrição, tanto ela aplicada ao término da reunião, porque existe um processo ali de refinamento, né, dentro daquela transcrição, tanto na legenda ao vivo. E esse é um recurso que a gente tem recebido ótimos feedbacks dos nossos clientes, inclusive de clientes que utilizam a legenda como recurso de acessibilidade, né? Então, esses mesmos usuários que precisam utilizar a legenda como acessibilidade, eles têm nos reportado, têm passado reportes muito positivos a respeito da legenda. Então, eu gostaria de te convidar a testar um pouco mais a legenda e depois comentar conosco se a sua experiência melhorou. O José Nilson dos Santos Silva, ele pergunta, seria possível colocar no Teams a opção de inserir o nome que o arquivo receberá ao iniciar uma gravação? E aí ele dá um exemplo. Cria-se uma sala de reunião que será utilizada para fazer a audiência de vários processos. Quando inicio a gravação da audiência do primeiro processo, o Teams deveria abrir a opção para inserir o nome que o arquivo receberia, geralmente o número do processo. Quando encerrasse essa audiência e fosse iniciar a segunda audiência, segundo arquivo a ser gerado, o Teams deveria dar a opção para inserir o nome do novo arquivo, que seria o número do segundo processo. Eu achei excelente, viu, José Nilson, essa sua sugestão aí de melhoria para o Teams. Não sei se ficou claro, Rafael, dentro da nossa experiência aqui de uso, né? Porque muitas vezes algumas varas, elas, ao invés de utilizar um link para cada audiência designada, que isso, hoje, com a integração do Teams com o sistema PJE, quando é marcada uma audiência, há a geração automática do link para aquela audiência, né? Mas algumas varas optam por ter um link fixo, né? E isso tem as suas facilidades também, né? Porque possibilita, vamos dizer assim, padronização da divulgação daquele link, né? Mas, por outro lado, dificulta isso que ele mencionou, né? Porque eu vou ter um local de reunião com várias gravações seguidas e isso dificulta o gerenciamento. Sim, realmente ele vai gerar, né, a gravação ali com o nome da reunião. A gente pode verificar isso como fazer uma sugestão interna realmente de melhoria. E para poder incentivar mais ainda a Microsoft, ele concluiu assim, que eu não li, né, na hora. Sim. Essa função está disponível no Cisco Webex. Então, o concorrente já colocou. Sim. O André Castro, ele perguntou, acho que é o André da Microsoft, né? Se essa reunião que eu estava tentando, se era de ontem, que visualizamos na agenda. Não é a de ontem, não. É uma outra reunião interna aqui do TRF. Mas se você tiver, André, a reunião de ontem, nossa, para mostrar aí também em português funcionando, pode ficar à vontade para compartilhar com a gente. O Valdemar, ele trouxe, melhor dizendo, a Tânia trouxe aqui mais uma ideia de melhoria, né? A pesquisa de palavras dentro do Teams ser mais específica para uma conversa, chat, reunião, e não para todos os Teams. Acho que ela quis dizer, ela escreveu para todos os Teams, mas eu acredito que ela quer dizer aqui que para todos os chats, né? E reuniões. O que você Tânia, tem a demonstrar para a gente aí? Porque eu acho que houve uma melhora, né, em relação a isso, nessa versão nova do Teams, né? Sim. Deixa eu abrir aqui, só um segundinho. A gente tem algumas coisas assim que a gente consegue demonstrar. Por exemplo, o Ctrl F é possível utilizar, Ctrl né, F. dentro do chat. Exatamente. Bom, dentro do chat, então, como o doutor bem colocou,
nós conseguimos aplicar Ctrl F e fazer uma busca aqui por alguma palavra. Diretamente aqui, dentro do chat específico, Tânia. Mas se você vier aqui na barra em cima, se você colocar algum assunto, reunião, por exemplo, você consegue aplicar alguns filtros aqui aplicados a essa reunião, né? Então, você consegue dizer se ele está sendo buscado em mensagens, em pessoas, em arquivos group chats ou em canais. E uma vez que você aplique, por exemplo, em mensagens, você consegue colocar qual é o tipo de mensagem, se é uma conversa de chat de canal, ou se é um canal, você coloca o nome do canal aqui, tá? Então, você consegue aplicar datas e etc. Então, seria dessa maneira que a gente consegue fazer as buscas. O Sivaldo Neves, ele pergunta ainda a respeito de ajustar, né, para a língua portuguesa na transcrição, se existe a possibilidade de colocar como padrão a língua portuguesa e evitar lá o problema de iniciar, por exemplo, transcrevendo como se fosse em inglês. Uhum. Nesse momento não tem como, infelizmente, doutor Sivaldo. Mas é bom a Microsoft tomar nota, né, dessas aqui. Vocês vão sair com algumas ideias aí de melhoria do Teams, né? Porque estão tendo aqui um feedback direto de quem conhece mesmo assim no dia a dia o uso, né? Vocês estão conhecendo as dores dos nossos usuários aqui da primeira região, da Justiça Federal da primeira região. A Andresa Romão Lobato, ela diz: eu entrei agora há pouco e não sei quanto tempo de reunião já teve, mas assim eu gostaria de perguntar acerca da ferramenta de habilitar áudio dos participantes no ato da audiência. Por exemplo, eu consigo desativar o microfone dos participantes, mas não consigo ativar. Mesma coisa acontece com a câmera. Não consigo abrir nem fechar a câmera dos participantes e gostaria de entender a respeito. Acho muito útil nós, administradores da audiência, pelo Teams, ter essa possibilidade de ativar ou não o recurso. A câmera, eu tô lendo a pergunta dela. A mesma coisa acontece com a câmera. Não consigo abrir nem fechar a câmera dos participantes. Eu posso explicar. Ela está como administradora da reunião, né? Que é uma audiência. E aí ela pode habilitar ou não o microfone das pessoas que estão participando. Aí o que ela está reclamando é que não existe essa funcionalidade em relação à câmera. Ah, sim. Perfeito, perfeito, entendo. Isso por questão de privacidade, doutor. Privacidade dentro de uma reunião mesmo, dentro de uma sessão. Então, a gente não tem essa opção de que você habilitar o áudio, porque você, enfim, não sabe qual é a condição da pessoa ali que vai ser mostrada em vídeo. Perfeito. A Luana Santiago, ela diz: o Teams derruba quem está há mais de 30 minutos na sala de espera e, eventualmente, as audiências têm atrasos. É possível ampliar esse tempo de espera? Não, não é possível. Esse é um tempo padrão mesmo. Aí a solução é a pessoa entrar novamente, né, na Sim. sala. Sim, infelizmente sim. O Por isso que eu comentei, doutor, desculpa interrompê-lo, a respeito das salas, de trabalho separadas dentro de uma reunião. Nessas salas você não tem esse espaço, esse tempo, tá? Mas a pessoa precisa ser admitida primeiro na reunião, na sessão. Ok. O José Nilson, ele diz: outra dificuldade que temos é na disponibilização do link para os interessados. Geralmente colocamos o link no ato de designação da audiência, mas como ele é muito extenso, não há o encaixe para a formatação do texto. Algumas varas têm usado encurtadores de link. O Teams deveria fazer um link mais curto, com uma melhor formatação. Tem alguma previsão, Rafael, para isso? Não conheço, doutor, vou precisar checar internamente. A Marcilene Marina, ela diz o seguinte: como a parte advogado pode estar falando algo sigiloso, o que ela está comentando da pergunta lá da Andresa, do outro lado, alguma confidencialidade, a gente pode fechar o microfone quando atrapalha, mas não pode abrir quando fechado. Perfeito, é isso mesmo, dentro do que o Rafael mencionou, né, da privacidade da pessoa.
O Valdemar traz aqui mais uma sugestão. Ele diz o seguinte: criar uma integração para que o PJE já exporte direto a audiência para o sistema. Atualmente temos que fazer o download, partir o arquivo, geralmente ele sempre ultrapassa o tamanho permitido pelo PJE, depois fazer o upload, etc. É isso, Valdemar. A gente vai estudar aí uma forma de facilitar essa tarefa de gravar a audiência, né, no PJE. O Davi da Costa Franco Lima, ele comenta lá a sugestão que eu li há pouco do Valdemar. Ele diz, sim, sobretudo porque as audiências são gravadas em FHD e o TRF1 até o momento não disponibilizou nenhum app oficial para divisão dos arquivos maiores que 200 megabytes. Eu tenho a impressão que já há, sim, a sugestão de arquivo para particionamento, né, desses arquivos grandes. Eric, pode comentar algo a respeito aí? Não sei se tem alguém também aqui da... A Mas gente acho que você dá conta de comentar isso aí, né? no próprio Google a gente encontra algumas ferramentas de particionar vídeo e tudo. Pesquisando, o pessoal da Diato também sempre dá o suporte para o usuário quando eles precisam, se tiver que instalar algum programa assim. Mas qual que é o programa que normalmente eles recomendam a utilização? Não sei dizer, doutor, qual o programa exatamente. Tem até Então, que é do TRF, de algum tribunal aí que é muito utilizado também. Vou pesquisar aqui e eu já coloco aqui no pronto. chat. Na hora que a gente levantar essa informação, a gente coloca aqui para... Doutor Naiber, Pode falar, Anderson. só para eu acrescentar, eu estou até sem vídeo aqui, o PJE Office Pro, ele vai permitir nativamente fazer o particionamento de vídeo, de imagem, de texto, de vários tipos de arquivo e extensões. E deve ser lançado ainda neste ano. Talvez depois de março o CNJ já libere. Beleza. Então, quando chegar o momento, nós vamos fazer aqui um momento PJE para poder falar a respeito do PJE Office Pro e também dessa funcionalidade que o Anderson trouxe aí em primeira mão. Eu mesmo não estava nem sabendo ainda. Então, foi primeiríssima mão. A Luana Santiago, ela diz assim, Eric, quando marcamos a audiência no painel do PJE e ali mesmo realizamos a intimação automática da parte, o PJE gera uma certidão automática, disponibilizando o link da audiência. Porém, esse link não está no formato clicável. Teria como melhorar essa certidão? A gente tem que estudar. Vamos estudar. O Anderson até pode falar melhor. É possível, sim. Eu posso já desenvolver esse link para ser clicável. Então, Anderson, por gentileza, já está priorizado aqui ao vivo. A Andresa Lobato, ela faz Ela fez só um comentário aqui, Andresa. Eu vou partir para a próxima pergunta aqui. O Carlos José Mesquita, ele diz assim, inclusive, se não baixar o arquivo de gravação da audiência, apenas os servidores magistrados participantes da audiência teriam acesso ao arquivo de gravação para posterior concessão de acesso à gravação. É o que eu falei, sabe, Mesquita? Aí, para conceder acesso a outras pessoas, teria que ter todo um gerenciamento individualizado, sabe? É algo que não vale a pena, entendeu? Também por isso. Sendo que quando você salva o arquivo direto no PJE, ali já quem tem acesso ao processo tem acesso à gravação. O Sivaldo, ele comenta, o PJE é uma mãe para incluir vídeos. Espero que ninguém aqui pegue uma sindicância para fazer no SEI. Aí vai enfrentar problemas. Se tiver audiência na sindicância e ela tiver que ser gravada, é problema grande para pôr no SEI, pois ele só admite arquivo de 3 megabytes, enquanto no PJE é de 50. Eu acho que até mais, viu, Sivaldo? Se eu não estou enganado, é 200. Confere aí, Eric. Isso, exatamente. São 200 megas para vídeo. Uma audiência da sindicância... Já foi 50, hoje em dia é 200. Sim, hoje em dia já aceita até 200. Uma audiência da sindicância viram 30, 40 arquivos e para piorar, não sei, tem que juntar uma a uma. É verdade, é verdade.
Agora, o SEI tem um problema, assim, não vou dizer que é problema, né? Uma dificuldade a mais aí, que é assim, a gente não tem tanta autonomia para mexer nas regras dele, né? Porque ainda depende muito do TRF4, que é quem desenvolve as melhorias do sistema. Em relação a tamanho, limite de arquivo, eu não sei dizer se isso poderia ser mexido aqui individualmente no âmbito da primeira região. Mas, Eric, vamos tomar nota disso aí, depois falar com a Solange, do NUPAI, para ver se é possível melhorar esse limite de tamanho de arquivo por SEI. Perfeito. O Davi Franco Lima, ele só corrigiu aqui, o Davi trouxe a informação do 200 megas que eu havia falado, confirmando. O Mesquita, mais uma vez, faz aqui o comentário, seria o caso de dividir o arquivo, né? A Esther Maria Madureira, ela pergunta, isso é possível quando o link é criado automaticamente pelo PJE? Não sei se o Eric conseguiu entender. Adicionar outros organizadores. Ele está falando se é possível adicionar outros organizadores quando o link é criado automaticamente pelo PJE. Não sei responder. Acho que até o pessoal do chat aqui estava colocando. Mas eu acho que a dúvida dela é o seguinte: como eu expliquei, as audiências são cadastradas, né, no Teams, no e-mail ali da vara, né, do órgão julgador. Então, a partir do e-mail da vara, eles conseguem cadastrar outros organizadores? Eu acho que essa seria a dúvida da colega aqui, porque não é um e-mail pessoal, né, da vara, onde várias pessoas ali têm acesso. Se ela estiver dentro de participante, possivelmente sim, Eric. Possivelmente sim. Precisaria testar, tá? Porque você fazer um agendamento por e-mail, que é o que a gente chama de Office 365 grupos, né, de grupos, talvez tenha algumas limitações. Mas é importante testar. Perfeito. Então, dando seguimento aqui, o Edmar Reis, ele diz assim, nas audiências, os advogados ficam ligando na vara para saber se estão ocorrendo normalmente, uma vez que chega o horário de realização e, por algum motivo, eles não são admitidos. Seria possível a inserção de um aviso automático informando que a audiência referente ao processo tal está em andamento e, por conseguinte, ele saberia que não foi admitido por essa razão? Então, não sei se o Rafael entendeu a situação, porque Sim, entendi. os advogados tentam ingressar no mesmo link, só que está acontecendo a audiência ainda anterior. E aí o secretário da audiência não admite ele, deixa ele lá no lobby, mas não tem um aviso para poder dar uma satisfação ali para o advogado de que não o admitiu, porque está acontecendo ainda a audiência anterior, que atrasou um pouco. Sim, entendo. Não, infelizmente não, doutor. Não é possível inserir nenhum tipo de aviso no lobby, tá? No modo de espera. Mas que tal se anotar isso aí para a Microsoft Já estou. avaliar aí uma melhoria, que eu imagino que não seja algo complicado ali, a possibilidade de colocar um aviso no lobby, né, Sim, já o estou administrador colocar. O Valdemar comenta em relação à separação lá, identificação dos arquivos, o nome do autor, testemunhas, né? Ele disse que isso é ótimo para as audiências cíveis e criminais, mas para 20 audiências de juizado numa tarde é impraticável fazer esse tipo de controle. Ainda mais que geralmente o juiz faz a audiência sozinho, sem assessor. Aí são as peculiaridades de cada caso, né, Valdemar? Aí, para quem precisa, colocaria, né, o nome, né, conforme foi pedido, o nome do arquivo. Para quem não precisa, deixaria já o nome padrão colocado pelo sistema. A Diana comenta, Diana Carvalho, realmente a sindicância vira um monstro de acervo. Tivemos que dividir bastante, isso quebra a fluidez das oitivas. Se não pudesse compactar, não sei o termo exato, para ser exportado direto ao SEI, se pudesse compactar, né? Aí teria que ver, eu não sei dizer, não sei se o Eric ou alguém mais aqui presente sabe dizer se o SEI atualmente
mas eu também não sei dizer se consegue exportar diretamente aí para o SEI. Realmente não vou saber. Doutor, o senhor deu uma travada? Sim, já voltei. Então, não sei se responderam aí a pergunta que eu fiz. Bem no meio da pergunta do senhor, travou. Mas eu perguntei se o SEI diretamente aceita arquivo compactado. Aí eu respondi que eu também não sei não sei dizer se ele aceita arquivo compactado. Não sei. Ok. A Valéria Midon, ela pergunta se teria como ocultar a transcrição, porque ela fica aparecendo na lateral da tela e é um motivo de distração. Tem, viu, Valéria? Na hora que aparece a transcrição ali à direita da tela, é só você ir no xizinho que tem na parte superior dessa coluna onde tem a transcrição e clicar, né, no xizinho lá para fechar a transcrição. E aí deixa de ficar visível a transcrição. Uma outra opção também é você ir no menu lá que dispara a gravação, né? Lá tem uma opção de parar a transcrição, mas aí ele para mesmo de transcrever, ele não só oculta, né, a visibilidade, ele vai parar de fazer a transcrição. Então tem essas duas opções. A Edna Vasconcelos diz: faço transcrições das audiências para fundamentação nas minutas de sentença de vara criminal. Pelo que estou entendendo, já temos inteligência artificial para esse trabalho, que é bem demorado. Não sou eu quem secretaria a audiência, então todos nós vamos precisar desse Teams Premium para ter acesso a essa transcrição pelo chat GPT? É isso? Bem, vamos tentar explicar melhor o que é cada coisa. A transcrição da audiência, Valéria, ela já está disponível. Desculpa, Edna. Ela já está disponível na versão que nós utilizamos do Teams, né? É só colocar para gravar a audiência e habilitar a transcrição, que por padrão já está habilitada. No momento em que a gente coloca para gravar, já começa a transcrever também. Quando conclui a gravação, o Teams, essa versão que todos nós utilizamos, já gera um arquivo com a transcrição da reunião, da audiência, né? Então você já vai ter isso lá por padrão, né? Não precisa dessa versão premium. O que a versão premium oferece é algo a mais, que é esse gerenciamento mais fácil do que foi falado nas audiências. Por exemplo, eu consigo ver em que momento cada um dos participantes falou e consigo localizar isso mais facilmente na gravação do vídeo, né? Ele cria ali alguns tópicos por assunto, com o uso de inteligência artificial, né, que está ali embutido nessa versão premium do Teams. E isso facilita eu poder recapitular os assuntos que foram tratados e conseguir consultar rapidamente um trecho da audiência onde foi falado determinado assunto, né? E ele também faz uma espécie de resumo do que foi falado naquela reunião, que foi o que o Rafael apresentou ainda há pouco, e o que eu tentei apresentar aqui, mas não consegui fazer aqui ao vivo, né? O Teams não me ajudou naquele momento. Não sei se o Rafael quer acrescentar algo a mais aí. Não, perfeito, doutor. É uma breve descrição ali dos assuntos que foram tratados, mas ele não faz um resumo da transcrição ali naquele momento, né? Nós estamos caminhando aqui já para aproximadamente 1 hora de reunião, né? Eu vou selecionar aqui mais umas 2 perguntas para a gente poder concluir. Vou apresentar em seguida o resultado da enquete, né? E aí a gente já caminha para a conclusão aqui desse nosso primeiro momento PJE de 2024. A Andresa Lobato, ela diz assim: seria ótimo aqui ela está falando Ela está falando da sugestão do alerta, doutor, no Isso, lobby. exatamente, no lobby, né? Que seria ótimo. Aqui eu me antecipo e mando um WPP. O que é WPP? WhatsApp? Um WhatsApp de todos a informação do atraso da audiência ou que está ocorrendo e que deve aguardar até ser admitido. Sem dúvida, Andresa. Agora, assim, esse gerenciamento pelo WhatsApp é um trabalho assim a mais, né? Que a gente poderia resolver facilmente com um aviso ali no lobby, conforme foi sugerido aqui hoje.
A Leila Lessa, ela diz aqui, se disponibilizar a pauta das audiências para o advogado consultar no PJE não resolveria? Esse painel poderia ser dinâmico, registrando o encerramento das audiências já realizadas e qual seria a próxima. Eu acho um pouco complicado isso, sabe, Leila? Porque demandaria aí uma capacidade de processamento, assim, para ficar online, né, com todas as audiências que estão acontecendo ao mesmo tempo. Não sei se o custo-benefício valeria a pena disso aí, sabe? Acho que o melhor mesmo é a gente pressionar a Microsoft para ela desenvolver essa melhoria aí do aviso no lobby. E o Josimar de Alencar Silva, com relação à criação do QR Code, para incluir mandado de intimação, podemos converter o link da audiência em QR Code através de algum aplicativo ou site? Eu penso que sim. É possível fazer, existem aplicativos para isso hoje em dia. Mas o ideal mesmo é que a gente evolua para ter isso automático, né? Não demandar um trabalho manual de cada um, porque quando você tem um volume pequeno de audiências, isso é até factível. Mas no caso aí, por exemplo, de um juizado, conforme o Valdemar falou, que muitas vezes tem 20, 30 audiências na pauta, fica um pouco complicado fazer isso. E aí, para concluir aqui, eu vou ler o comentário aqui, a pergunta, melhor dizendo, do Ricardo dos Reis. Qualquer pessoa pode admitir o acesso de outra pessoa na reunião ou somente o administrador? Já aconteceu de admitirem testemunhas que aguardavam no lobby. Desculpa, eu estava no mudo. Organizador, apresentador e co-organizador apenas que podem notificar as pessoas que estão aguardando no lobby. Repete para a gente, Rafael, por gentileza. Organizador, co-organizador e pessoas e apresentadores que podem admitir pessoas aguardando no lobby. Olha, pela minha experiência, eu acho que é mais que isso. É bom dar uma verificada nisso, sabe? Eu tenho a impressão que pessoas que estão no agendamento da audiência, da reunião, entendeu? Conseguem admitir outras que estão no lobby, porque aparece aquela opção de lobby lá, e se a pessoa for lá e clicar em admitir, ele consegue admitir. Perfeito, eu vou validar aqui, doutor, mas a informação que eu tinha seria essa, eu vou validar aqui. Talvez precise de um ajuste na tipo funcionalidade. Da reunião, alguma coisa do tipo. Uhum. Bem, eu vou apresentar agora aqui rapidamente o resultado da enquete. Nós tivemos 50 respostas, né, a essa primeira pergunta, se tem interesse em habilitar a versão premium do Teams. 94% responderam sim, 6% não. A segunda pergunta caso, aqui eu errei aqui, mas caso a resposta do item 1 tenha sido sim, justifique inclusive com exemplos concretos do seu trabalho cotidiano. E a gente vê que a justificativa maior são audiências, né? E ali bem próximo, reuniões, né? E em relação à lotação, aqui, isso aqui é para a gente poder saber, né? A lotação de cada pessoa e poder fazer essa avaliação mais individualizada. E aqui eu pedi para que fizesse uma avaliação do momento PJE de hoje, e a nota ali foi quase 5, né? De 0 a 5, tirou 4,8. Acho que estamos bem, Rafael. Acho que a nossa reestreia hoje aqui agradou a maioria, né? Então, Rafael, eu vou passar a palavra aqui para ti, para você fazer as suas considerações finais, já agradecendo a Microsoft, em nome do Rafael, por ter atendido esse nosso pedido, né, de vir aqui um especialista para falar a respeito do Teams, né, e a gente, com isso, poder conhecer mais essa ferramenta que faz parte do nosso dia a dia de trabalho, né, e está interligada com o nosso PJE. Então, a palavra está contigo, Rafael. Fico feliz, doutor. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz de ter estado aqui hoje conversando um pouco com vocês. E fique à vontade sempre que precisar, estou à disposição. É um prazer sempre conversar com vocês.
Grato, então, mais uma vez, pela sua presença. Agradecer aqui também ao pessoal do SEDAP. Lembrando que as gravações do Momento PJE, tanto esse de hoje, quanto de todos os programas anteriores, eles ficam disponíveis na Mediateca do SEDAP. Agradecer o apoio que o SEDAP tem dado a esse projeto, Momento PJE. Agradecer o apoio da Ascom e também da CECIM. E agradecer também aí a participação do Eric e do Anderson, a Vanessa também e Beatriz, né? Então, meu muito obrigado a todos, desejar uma boa sexta-feira, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro, sexta-feira que vem, às 14 horas, no Momento PJE. Boa tarde a todos.